Um pássaro precisa de 2 asas para voar livre em todas as direções. Um budista Mahayana precisa da prática conjunta de sabedoria e compaixão para tornar livre a mente e alcançar a iluminação. Certa feita, o Buda perguntou aos monges: "E como é, monges, que protegendo a si mesmo, ele protege os outros?" Através da perseverança, desenvolvimento e cultivo dos 4 fundamentos da atenção plena. E como é, monges, que protegendo os outros, ele protege a si mesmo? Através da paciência, não fazendo mal, através de uma mente com amor, bondade e compaixão. Essas 2 frases são complementares e não devem ser tomadas ou mencionadas em separado. Qualquer citação unilateral distorcerá o ponto de vista do Buda. Segundo o venerável Nyanaponika Thera, primeiro devemos vigiar com cuidado nossos próximos passos se quisermos proteger os outros do mal. Aquele que estiver afundado na lama não será capaz de ajudar os outros a saírem dela. Nesse sentido, a nossa própria proteção, ética e espiritual, forma a base indispensável para a proteção e ajuda dada aos outros. Em um nível material, protegendo a si mesmo, se protege os outros, a exemplo de doenças contagiosas, a cautela e a circunspecção em nossas ações e movimentos irão proteger os outros, como ao dirigir e também se abster de uso de entorpecentes. Já em um nível ético, a nossa própria proteção moral irá proteger os outros das nossas paixões desenfreadas e impulsos egoístas. Mas como? Nos protegendo das 3 raízes, os nossos semelhantes também estarão a salvo. E quais são as 3 raízes? A cobiça, a raiva e a ignorância. Estarão a salvo da nossa cobiça irresponsável por posses e poder, da nossa luxúria e sensualidades desenfreadas, de nossa inveja e ciúme. Estarão a salvo das consequências maléficas da nossa raiva e inimizade, que podem ser destrutivas ou até mesmo criminosas, da atmosfera de antagonismo e conflito resultante, que pode fazer com que a vida lhe seja insuportável. Ambas, a cobiça e a raiva, possuem um poder contagioso, que multiplica imensamente os seus efeitos maléficos. Se nós mesmos não pensarmos noutra coisa que não seja cobiçar e agarrar, adquirir e possuir, tomar e se apegar, então estimularemos ou reforçaremos esses instintos possessivos nos outros. A nossa má conduta poderá se tornar o padrão de comportamento para aqueles que nos cercam, nossos filhos, amigos e colegas. Nossa própria conduta poderá induzir os outros a que se juntem a nós na satisfação ordinária dos nossos desejos predatórios. Ou podemos estimular neles sentimentos de ressentimento e competitividade. Se estivermos plenos de sensualidade, poderemos também despertar neles o fogo do desejo. A nossa própria raiva poderá provocar neles a raiva e a vingança. Poderemos também nos aliar com os outros ou instigá-los a cometer atos ordinários de raiva e inimizade. A cobiça e a raiva são de fato iguais a doenças contagiosas. Se nos protegermos contra essas infecções maléficas, estaremos também, pelo menos até certo ponto, protegendo os outros. Quanto à terceira raiz do mal, delusão ou ignorância, sabemos muito bem quanto dano pode ser causado aos outros através da ignorância e ilusão de uma única pessoa. A proteção contra a ignorância vem através da sabedoria. Sem conhecimento e sabedoria, as tentativas de proteger a si mesmo e aos outros, em geral, fracassarão.
a pessoa só verá o perigo apenas quando for muito tarde e não saberá os meios corretos e efetivos de proteção e ajuda. A própria proteção é da maior importância, pois será uma força vigorosa e ativa para o bem no mundo, mesmo que não se dedique a alguma atividade social externa. Só o seu exemplo silencioso irá ajudar e encorajar muitos, mostrando que os ideais de uma vida abnegada e inofensiva podem, na verdade, ser vívidos. Por isso que, primeiro, temos que arrumar a própria casa. Em um nível meditativo, a nossa própria proteção moral não terá estabilidade enquanto permanecer como uma rígida disciplina, que se cumpre após um choque entre motivos e contra padrões conflituosos de pensamento e comportamento. Os desejos apaixonados e as tendências egoístas podem crescer em intensidade se a pessoa tentar silenciá-los apenas através da força de vontade. Mesmo havendo êxito temporário em suprir impulsos apaixonados ou egoístas, o conflito interno não resolvido irá impedir o progresso moral e espiritual e deformar o caráter da pessoa. Além disso, a desarmonia interna provocada pela supressão forçada dos impulsos irá encontrar uma saída no comportamento externo. Poderá fazer com que o indivíduo se torne irritadiço, ressentido, dominador e agressivo em relação aos outros. Portanto, o dano pode vir para si mesmo, bem como para os outros, devido a um método equivocado de proteção de si mesmo. Somente quando a própria proteção moral tenha se tornado uma ação espontânea, quando ela surja tão naturalmente como o fechamento protetor das pálpebras contra a poeira, somente então a nossa estrutura moral irá proporcionar proteção e segurança reais para nós e para os outros. Essa conduta virtuosa natural não nos é dada como um presente dos céus. Ela tem que ser conquistada através da repetida prática e cultivo. Mas se a prática repetida ocorrer apenas nos níveis prático, emocional e intelectual, as suas raízes não serão suficientemente firmes e profundas. Essa prática repetida também deve ser estendida ao nível do cultivo da meditação. Com a meditação, os motivos práticos, emocionais e intelectuais da nossa própria proteção moral e espiritual se tornarão nossa propriedade pessoal que não poderá ser perdida com facilidade. Essa é a forma mais elevada de proteção que o nosso mundo pode oferecer. Aquele que desenvolveu sua mente com a meditação vive em paz consigo mesmo e com o mundo. Nele, nenhum mal ou violência terá origem. A paz e a pureza que ele irradia terá um poder inspirador, elator e será uma bênção para o mundo. Ele será um fator positivo na sociedade, mesmo se viver em isolamento e em silêncio. E como é, monges, que protegendo os outros, ele protege a si mesmo? Através da paciência, não fazendo mal, através de uma mente com amor, bondade e compaixão. Aquele cujo relacionamento com os seus semelhantes for governado por esses princípios estará melhor protegido do que com a força física ou com armas poderosas. Evitará conflitos e disputas e fará amigos com quem foi demonstrado uma compreensão paciente. Um coração compassivo é o refúgio de todo o mundo. Mas a verdadeira proteção de si mesmo só é possível se não conflitar com a proteção dos outros. Pois aquele que busca a sua própria proteção às custas dos outros se tornará impuro e se colocará em perigo. Por outro lado, a proteção dos outros não deve conflitar com os 4 princípios da paciência, não fazer o mal, bondade amorosa e compaixão. A proteção correta de si mesmo é a expressão da sabedoria. A proteção correta dos outros é a expressão da compaixão.
O desenvolvimento harmonioso de ambas é um aspecto característico de todo o Dharma. Nós as encontramos nos 4 estados sublimes, dhyanas, em que a equanimidade, livre do apego e da aversão, corresponde à sabedoria e à autoproteção, enquanto que o amor-bondade, a compaixão, a equanimidade e a alegria altruísta correspondem à compaixão e à proteção dos outros. Sabedoria e compaixão, sendo os elementos primários da iluminação, encontraram a perfeição mais elevada no perfeitamente iluminado, o Buda. Para o venerável Nyanaponika-thera, esses 2 grandes princípios, da proteção de si mesmo e proteção dos outros, possuem a mesma importância para ambas, a ética do indivíduo e da sociedade, e harmonizam os objetivos de ambas. O seu impacto benéfico, no entanto, não se limita ao nível ético, mas conduz o indivíduo para o despertar, enquanto que, ao mesmo tempo, provê um sólido fundamento para o bem-estar da sociedade. Vou ficando por aqui e espero que você esteja sempre bem.